No coração da Inglaterra, entre castelos imponentes e igrejas ancestrais, ecoam as sombras de um passado turbulento. Uma história de fé e ambição, de lealdade e traição, e de um rei que desafiou a maior autoridade religiosa da época para satisfazer seu próprio desejo. Tudo começa com um nome que mudaria a história: Henrique VIII, rei da Inglaterra. Nascido para governar, Henrique era um monarca imponente, carismático e ferozmente determinado. Mas por trás da grandiosidade de seu reinado, havia uma preocupação que o consumia. Ele precisava de um herdeiro. Casado com Catarina de Aragão, filha dos reis católicos da Espanha, Henrique esperava que seu casamento trouxesse um príncipe forte para continuar a dinastia Tudor. Mas os anos passaram, e o destino lhe foi cruel. Catarina teve vários filhos, mas apenas uma menina sobreviveu: Maria. Para um rei da época, isso era uma falha imperdoável. Sem um herdeiro homem, sua linhagem corria risco. Seu trono poderia ser tomado por outra família. E assim, a frustração de Henrique se transformou em obsessão. Foi então que surgiu Ana Bolena. Ela não era apenas uma dama de companhia de sua esposa. Ana era diferente. Cultivada, inteligente, ambiciosa. Sabia que poderia ser mais do que uma simples amante do rei. E Henrique se apaixonou perdidamente. Mas Ana queria mais. Ela não aceitava ser apenas um romance passageiro. Se Henrique quisesse seu amor, teria que torná-la rainha. Mas para isso, havia um problema colossal no caminho: o casamento com Catarina. O divórcio, porém, não era uma decisão simples. O casamento de Henrique não era apenas um contrato real, mas um laço sagrado perante Deus. E apenas o Papa poderia anular essa união. Henrique enviou emissários a Roma, implorando ao Papa Clemente VII que concedesse a anulação. Mas o Papa recusou. Catarina de Aragão era tia de Carlos V, o poderoso imperador do Sacro Império Romano Germânico. E Carlos não permitiria que sua tia fosse humilhada dessa forma. A resposta de Roma foi clara: o casamento era válido, e Henrique deveria aceitá-lo. Mas Henrique não era um homem de aceitar negativas. Se Roma não concederia o que queria, ele encontraria outro caminho. O rei passou a questionar abertamente a autoridade do Papa. Ele começou a se cercar de conselheiros que compartilhavam suas ideias e desejavam reformar a igreja. Entre eles, Thomas Cranmer e Thomas Cromwell. Foi então que veio a decisão que mudaria a Inglaterra para sempre. Em 1534, Henrique VIII rompe oficialmente com Roma. O parlamento aprova o ato de supremacia, declarando que o rei é o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. E assim nascia a Igreja Anglicana. Agora, Henrique tinha poder absoluto sobre os assuntos religiosos da Inglaterra. Ele próprio anulou seu casamento com Catarina e desposou Ana Bolena. Mas o rompimento com Roma teve consequências devastadoras. Os mosteiros católicos foram fechados, suas riquezas confiscadas. Clérigos leais ao Papa foram perseguidos, exilados ou mortos. O chanceler do reino, Sir Thomas More, outrora amigo do rei, recusou-se a jurar lealdade à nova igreja. Ele acreditava que o verdadeiro chefe da igreja era o Papa, e por isso foi condenado à morte. Decapitado em 1535, suas últimas palavras foram um sussurro à eternidade: morro como um bom servo do rei, mas primeiro de Deus. Mas a ironia da história não terminou aqui. Ana Bolena, a mulher por quem Henrique arriscou tudo, não lhe deu o herdeiro que ele tanto desejava. Em vez disso, deu à luz uma menina, Elizabeth. E quando Ana caiu em desgraça, o rei não hesitou em se livrar dela. Em 1536, Ana foi acusada de traição, adultério e até incesto. Julgada em um tribunal parcial, foi condenada e executada na Torre de Londres. E Henrique? O rei casou-se novamente. E novamente. E novamente. Foram 6 esposas ao todo. Mas o tão esperado herdeiro homem só veio com sua terceira esposa, Jane Seymour, que morreu pouco depois do parto. Quando Henrique VIII morreu em 1547, seu legado estava longe de estar resolvido.
Sua nova igreja ainda enfrentaria anos de turbulência. Sua filha Maria, filha de Catarina de Aragão, subiu ao trono e tentou restaurar o catolicismo, perseguindo e executando centenas de protestantes. Ela ficou conhecida como Bloody Mary. Mas foi Elizabeth I, filha de Ana Bolena, quem consolidou a Igreja Anglicana, estabelecendo-a como religião oficial da Inglaterra. O que começou como o desejo de um rei por um herdeiro, tornou-se uma revolução religiosa que mudou o mundo. E até hoje, a Igreja Anglicana permanece. Mas suas raízes estão marcadas por ambição, traição e sangue. Foi fé ou foi poder? E agora eu quero saber a sua opinião. Henrique VIII foi um visionário ou apenas um tirano movido pela vaidade? Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga o que você acha. E se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Nos vemos no próximo episódio.